Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam em casa, se cuidando, né? E seguindo aqui com os nossos estudos, então, eu vou deixar mais um material para vocês terem como apoio. Isso aqui é algo que a gente já viu em sala, na nossa última aula, mas eu deixo aqui registrado para vocês poderem consultar e fazerem as atividades dessa semana, tá? Então, lembrem que qualquer dúvida eu fico à disposição para a gente conversar lá no Google Classroom ou por e-mail também, mas vamos então dar continuidade aos nossos estudos. As orações subordinadas adverbiais, como a gente viu, são 9 tipos. Deixei o Garfield aqui para dar uma animadinha, né? São 9, mas não são difíceis de reconhecer, porque a gente vai ver que, identificando o sentido de cada frase, o que ela quer dizer ali, né? A gente consegue tranquilamente dar nome a essas orações adverbiais. Então, para começar, retomamos o que são advérbios, né? Advérbio é a palavra que modifica o verbo e exprime determinada circunstância, ou seja, ela vai dizer quando aconteceu, como aconteceu, com que intensidade, com quem, etc. São muitas as circunstâncias, né? E aí a gente tem alguns exemplos, né? Então, cheguei cedo, quando essa pessoa chegou, cedo. Falaram muito, né? Com que intensidade, né? Muito. Caminhei tranquilamente, o modo como essa pessoa caminhou, né? Sabia o poema de cor, também o modo como ela sabia, e etc. Então, só para retomar, advérbio, sozinho, né? É a palavra quando ela nasce naquela família, né? Naquela classe de palavra, sozinha ela tem a função advérbio. Quando ela está na frase, ou melhor, na oração, a gente vai ver que ela ganha o emprego. A gente está, na verdade, olhando para o advérbio, mas na perspectiva da oração. Por isso ganha esse novo nome de adjunto adverbial. Tá? Então é a mesma coisa, só que depende do ponto de vista. Ponto de vista de classe gramatical, sozinha, a palavra cedo, por exemplo, né, seria um advérbio de tempo, mas na oração ali, quando eu analiso a oração, cheguei cedo, né, então vou olhar para o sujeito, para o verbo, etc., eu vou ver que ali eu tenho o adjunto adverbial de tempo, certo? Aqui, então, são algumas das circunstâncias mais comuns que a gente analisa. Vejam que tem reticências, não são as únicas, né? Mas os mais comuns a gente vê por aí são advérbio de lugar, de tempo, modo, instrumento, assunto, etc, né? Então, só para a gente ter uma noção, lembrando desse conteúdo, mas isso a gente já tem, já estudou com certeza em vários anos escolares, né? Então, aqui a gente retoma para ver, então, o que são essas orações, certo? Um exemplo que eu trago então. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Lembram, né, das propagandas que mostram isso no final e falam bem rápido, né? Então, este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vejam o que eu tenho aqui. É em todos os casos, é em todas as situações que o medicamento é contraindicado? Não, né? Eu tenho uma condição. Em caso de suspeita de dengue. Muito bem, então o advérbio também serve para isso, para me dar uma condição. Porém, eu pergunto para vocês aqui, então, entre a letra A e a letra B. Temos diferenças, né? O que esses trechos em negrito estão indicando? Letra A, esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, que é o do slide anterior. Esse medicamento é contraindicado caso você suspeite que tenha dengue. Pergunto, o que indicam esses trechos em negrito? A gente já viu que são as condições. Na verdade, questão de sentido, as duas têm a mesma informação, né? São condições. Apenas em caso de suspeita de dengue que o medicamento é contraindicado. Agora, sintaticamente, ou seja, analisando a gramática ali da oração, a gente vê que a única diferença é que na letra A eu tenho apenas uma oração, porque eu tenho apenas um verbo. E na segunda, na letra B, nós temos duas orações, porque a parte em negrito é uma nova oração. Caso você suspeite que tenha dengue. E ali estão vendo que eu já tenho outros verbos, né? Estão indicando outra oração. Ali é que está a questão. Eu tenho um advérbio quando é uma palavra apenas. Eu tenho um adjunto adverbial quando eu analiso ele na oração. Mas, caso essa oração, nesse período, na verdade, tenha mais de uma oração dentro deles, a gente vai classificar a oração em si. A gente vai dizer que esse medicamento é contraindicado, é a minha oração principal, e o que vem depois, caso você suspeite que tenha dengue, é a minha oração subordinada, adverbial, condicional, ou seja, ela me dá a condição para a primeira oração, certo? Então, retomando, eles costumam acordar cedo, uma palavrinha apenas, se fosse analisar isoladamente, seria o meu advérbio.
Como eu quero analisar aqui na oração, eu tenho meu adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial na oração. E aqui, vejam como muda, eles costumam acordar quando o sol nasce. Nas duas, eu estou dizendo o tempo, o momento em que eles acordam. Mas na segunda, eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial. Por quê? Porque eu tenho em negrito uma nova oração. Tem verbo novamente. Se tem verbo, tem uma nova oração. Então aqui está me dando o tempo, né? O quando, mas em uma nova oração. Por isso, então, essa classificação. Aqui a gente tem que lembrar, então, que lá nas substantivas, que a gente já estudou, né, as orações substantivas, a gente trabalhava com o que e o se. Nas adjetivas, também tinha o que e o se, e tinha o onde, o quando, o como, né, eram algumas, né, aqueles pronomes relativos que a gente já falou. Aqui, nós temos sempre que olhar, é até mais fácil, né, que vocês olhem para a ideia que nós temos na oração, porque se vocês tiverem que decorar isso aqui tudo, vão ver que vai ficar uma bagunça, né? Melhor vocês terem essa tabela aqui, como, enfim, apoio, né? Vocês deixem, enfim, uma cópia em algum lugar, consultem quando precisar, mas o interessante é sempre entender a ideia, que aí vocês vão ver que fica mais fácil, tá? Então, essas são as nossas 9 orações, tipos de orações adverbiais, e aqui estão as conjunções que mais comumente aparecem. Todas elas têm o etc, porque não são as únicas, né? Mas vão ver que é tranquilo de identificar. Seguimos. Primeiro, então, como eu já falei, né, a melhor maneira é sempre pensar no significado da oração, e esses são os 9 nomes que a gente tem: causal, consecutiva, condicional, concessiva, comparativa, conformativa, final, temporal, proporcional. Muitos Cs e depois essas últimas ali. Vamos analisar então cada um desses casos. Primeiro, causal. Por quê? Porque ela dá um motivo do fato expresso na oração principal. Ela dá um motivo da oração que não está em negrito ali. Foi ao médico porque estava com dor de cabeça. Por que essa pessoa foi ao médico? Porque estava com dor de cabeça, né? Simples assim. Então vejam que ali o porquê é um exemplo de conjunção causal. A próxima, uma vez que estava indisposta, ficou em casa. Por que essa pessoa ficou em casa? Uma vez que estava indisposta. E se uma vez que também é uma conjunção com a mesma ideia de porquê, né? Tudo isso dá explicação. Como a despensa estava vazia, foi ao mercado. Por que essa pessoa foi ao mercado? Porque a despensa estava vazia. Então, é a mesma ideia, as três têm a mesma ideia, usando conjunções diferentes, mas ali são 3 formas de dizer a mesma coisa, né? Dar a razão para a oração principal. Seguimos então com as consecutivas. O que elas fazem? Elas acrescentam uma consequência à oração principal. Estava tão feliz que deu pulos de alegria. Gritou tanto no show que ficou rouco. Fez o trabalho com empenho, tanto que tirou uma excelente nota. Então aqui a gente vai ver que expressões como tão que, tanto que, são bem comuns na ideia de consecutivas, tá? De consequência. Tem uma coisa aqui começando, né? Gritou tanto que ficou rouco. A consequência para o que vem antes, né? Então, ficar rouco foi a consequência de gritar tanto, dar pulos de alegria foi a consequência por estar tão feliz, e assim por diante. Condicional, como a gente já viu, dá condição para a oração principal. Aqui entra o se, o caso, desde que, enfim, né? Como vocês vão ver como vocês viram naquela tabelinha que eu já coloquei. Lembrem que se a gente fala se caso, tá sendo redundante, né? Então, ou uma ou outra. Se soubéssemos do problema, não teríamos saído. Né? A condição para não termos saído era se soubéssemos do problema. Iremos ao teatro desde que não esteja chovendo. E aqui o Armandinho dando mais um exemplo, né? Mas por que quer mandar seu pai para o espaço? Para proteger o papai. Se algo acontecesse com ele no espaço, ao menos a gente ia saber que foi sem gravidade, né? Então, a piadinha só para mostrar na tirinha o se, né? De novo, uma condição. Se algo acontecesse com ele no espaço, ao menos a gente ia saber. Enfim, vocês vão ver que isso, vocês com certeza já viram que isso é comum do dia a dia, a gente usa as adverbiais em muitos contextos, a gente só não sabe que elas têm esse nome, né? E agora estamos aprendendo isso, bem tranquilamente. Aqui nas concessivas, a gente tem a ideia contrária à oração principal, mas que não a impede. Ou seja, elas dão a concessão, elas permitem que aconteça, né? Sairemos para correr, mesmo que esteja chovendo. Então, vejam que o mesmo que esteja chovendo não impede que a principal, né, ocorra. Sairemos para correr. Lembrando que não é uma boa ideia fazer isso agora, né? Vamos ficar em casa. Embora seja um projeto arriscado, os responsáveis o colocarão em prática.
Então, mesmo que seja um projeto arriscado, os responsáveis farão esse projeto, colocarão ele em prática. Vejam que a gente tem a ideia de conceder que a principal aconteça. Então, embora, mesmo que, ainda que, são exemplos bons dessa conjunção concessiva. Comparativa nada mais faz do que comparar. Então, nós temos uma comparação entre a oração adverbial e a oração principal, né? Você é tão alto como seu irmão. Vejam aqui, né, reparem, que como seu irmão não tem um verbo. Por quê? Porque a gente tem uma elipse. Lembram que a gente falou em aula? O verbo está escondido. Eu não preciso repetir. Você é tão alto como seu irmão é alto. Não precisa, tá subentendido. Mas eu sei que ali tem uma oração, tem esse verbo escondido. Maria é tão esforçada como Marta. Então, o tão, como, no sentido de comparar, é uma conjunção comum de se ver na comparativa. E lembrem que o verbo elíptico é quando ele não aparece. Nós temos uma elipse, lembrando o eclipse, né? A ideia de esconder, de não estar ali repetindo novamente. Na gramática, elipse é isso, né? É a omissão de algum termo porque ele está subentendido. Exemplo ali da tirinha. A Terra é como um frango que gira para não assar só de um lado. A padaria que vende os frangos é o sistema solar. E Deus é o dono da padaria. Ninguém conhece o universo como sábio, né? Então, uma comparação engraçadinha, né? A Terra é como um frango que gira e depois a gente vai ver que o para não assar só de um lado tem outra função, né? Então, temos duas orações ali. Mas vejam que a gente tem a ideia de comparação na comparativa bem simples, né? Conformativa nada mais faz do que dar conformidade a alguém ou a algo, né? Então temos a conformidade entre as orações. A cerimônia de casamento foi feita conforme as noivas pediram. Segundo os noticiários, a situação atual é tensa. De acordo com o líder, estamos indo bem. Aqui expressões como segundo, de acordo, conforme, são muito comuns e sempre que a gente vai citar alguém, né, dizer que a ideia é conforme tal pessoa, a gente vai usar esse tipo de conjunção, bem tranquilo, né? Final, então, não é porque vem ao final da oração, e sim porque ela expressa a finalidade, o objetivo, né? Então, a fim de que se obtivessem maiores lucros, foram feitos cortes no orçamento. Para que foram feitos cortes no orçamento? A fim de que se obtivessem maiores lucros, para obter maiores lucros. Ficaremos um tempo em casa para evitar o contágio. É a finalidade, é o objetivo da gente ficar em casa. Largaram tudo para vender miçanga na praia. Então, para quê? Com que objetivo se largou tudo? Para vender miçanga na praia, né? Então, essa é a minha oração final, a que me dá a finalidade. Como vocês lembram, ali na tirinha anterior, a gente tinha para não assar só de um lado, né? Então, era a finalidade daquela oração, de girar, a terra girar como um frango, né? E a temporal é uma das mais fáceis de reconhecer porque ela indica tempo, né? Sempre dá a ideia de quando aquilo aconteceu. Cuidado que o tempo não é só uma data fixa, não é só um mês, um dia, um ano, etc. Ele vai dar um momento, mesmo que não esteja assim 100% definido que momento é esse. Por exemplo, saia daqui antes que seja tarde. Esse antes que seja tarde é o momento que eu quero que essa pessoa, né? Aliás, é o momento que eu tô definindo, antes que seja tarde. Quando? Tá respondendo ao quando. Ficou feliz quando soube da aprovação. Tá, mas em que momento foi isso? Foi de manhã, de tarde, de noite? Não interessa. Quando soube da aprovação é o momento. Assim que comprou sua casa, fez uma festa. Também dá ideia de momento. Então vejam que a gente tem muitas formas de expressar o quando dessas orações, né? E aqui na tirinha, mais um exemplo. Sou um cara divertido, leve e equilibrado, humanista, generoso e justo quando estou no Facebook. E ali muda tudo, né? Quando estou no Facebook apenas é o momento em que ele é humanista, generoso, justo, divertido, etc. Né? Então, é o momento. Proporcional, nada mais é do que indicar proporcionalidade, né? Ali a gente faz uso de expressões do tipo a proporção que, a medida que ou a medida em que, coisa bem simples de identificar também. Nosso medo crescia à proporção que as águas subiam. Vejam que as duas coisas andam juntas, né? O medo crescendo e as águas subindo. À medida que avançava, as casas iam rareando. Então, ali as duas coisas também andam ao mesmo tempo. Isso indica a proporção, né? Sempre vai estar andando junto. Praticando, então, a gente teve o exemplo do Calvin de novo, né? Na aula, e aqui eu repito só para deixar registrado. O Calvin diz: essas manhãs são muito bonitas, o ar fresco, o cheiro das folhas. Nada disso tem valor só porque eu tenho que entrar no ônibus e ir para a escola. Quando eu estava no maternal, não aproveitei uma manhã de outono. Eu não percebia sua beleza.
E aí diz o Haroldo, né? Mais uma juventude perdida. Suspiro. Eu era tão jovem e tolo, achava que ia ser jovem para sempre. Então aqui a gente também deixa registrada a questão de aproveitar sempre o momento e não esperar o futuro, o momento específico da vida para ser feliz. A vida é todos os dias, né? Então, fechando parênteses, pedindo para identificar onde estão as nossas orações adverbiais, vamos ver se vocês lembram. E aqui, então, eu deixo destacadas as respostas, né? Então, no segundo quadrinho, a gente tem o porquê eu tenho que entrar no ônibus, que é a causa da oração principal. Nada disso tem valor, né? É a causa. Por que não tem valor, né? E depois, quando eu estava no maternal, é o momento em que ele não aproveitou uma manhã de outono. Quando foi? Quando eu estava no maternal. Aqui a gente tem dois exemplos, então. Primeiro, no segundo quadrinho, a gente tem a causal e no terceiro, a temporal, porque indica o tempo, né? De novo, mais uma prática, e aí a gente viu a diferença entre essas duas orações, né? Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Ou seria o correto dizer, a persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Aí, pensando bem, né, a gente viu que temos sinônimos diferentes. Ao persistirem os sintomas, é sinônimo de quando, né? Quando, ao amanhecer. Quando foi? Ao amanhecer. Ao persistirem os sintomas. Na segunda, o a é sinônimo de se, sinônimo de caso, né? Então, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tem diferença de sentido? Bastante, porque se eu digo quando persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado, eu estou prevendo que essa pessoa vai ter persistência de sintomas, ela vai ficar mal e vai ter que ir para o médico. Na de baixo, ela só vai se persistirem os sintomas. Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso que o correto é dizer a persistirem os sintomas. A ideia é que o remédio, né, em questão seja eficiente, né? Que a gente não precise consultar o médico de novo. Aqui eu deixo uma explicação que eu comentei em aula brevemente e que pode ser que surja essa dúvida, né? De minha parte, não pretendo confundir vocês com isso, mas como são uma questão, enfim, que confunde muitas vezes, eu deixo aqui uma explicação para tentar diferenciar, né? Por que eu tô fazendo isso? Porque se vocês forem lembrar lá das coordenadas, que foram as primeiras que a gente estudou, as orações coordenadas, vão ver que temos as coordenadas explicativas que usam o mesmo tipo de conjunção das subordinadas adverbiais causais que a gente está vendo nesses slides. Então, qual que é a diferença? As explicativas, elas fornecem uma razão para a afirmação do falante. Exemplo, ele deve estar em casa. E eu digo isso, pois a luz da sala está acesa. Eu tenho aqui uma explicação para ele estar em casa. Estou explicando, tá? Então vejam que acrescentando o eu digo isso, vai fazer sentido. Aqui a vírgula é obrigatória, sempre, nesse tipo de oração, nas coordenadas explicativas. Na de baixo, no exemplo de baixo, aqui vocês vão ver que tem uma causa, tem uma diferença. As causais, elas dão o motivo do acontecimento da oração principal. Elas não estão dando uma explicação, elas estão dando o motivo. O atleta desistiu, pois estava lesionado. Estar lesionado fez ele desistir. Então, não é apenas uma explicação dele ter desistido, é sim a causa. Assim como lá em cima, a luz da sala está acesa, não é a causa dele estar em casa. É apenas uma explicação, né? De eu estar supondo que ele esteja em casa. E nessa segunda, na causal, eu tenho uma vírgula opcional. Nem sempre preciso colocar a vírgula ali antes do pois, tá? Então, eu deixo aqui essa explicação, como eu falei, não pretendo que seja que cause confusão, né? Mas se surgir, se vocês virem alguma questão com esse tipo de coisa, lembrem na explicativa, vai ser sempre possível colocar o eu digo isso, e eu digo isso, e tal, tal, e segue, né? E tem a ideia de explicação. Quando na segunda não encaixa, não dá pra dizer o atleta desistiu e eu digo isso pois estava lesionado. Não, gente, não vai fazer sentido uma oração dessas. Por mais que vocês fiquem pensando assim, não tem como, não é a mesma coisa, tá? Bom, pessoal, fica registrado aqui, então, toda a explicação, tudo aquilo que a gente já viu em aula, por caso de vocês terem dúvidas, por caso de não lembrarem exatamente o que a gente viu na última aula. E a sugestão de atividade para essa semana é o que eu já coloquei no ABGIS, mas eu vou colocar de novo no Classroom, que é a prática dos exercícios do capítulo 28, sobre as subordinadas adverbiais, né, o que está aqui. Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem entrar em contato pelo Classroom, com um recadinho lá, ou pelo
pelo meu e-mail também. Fiquem bem à vontade. Eu peço que pratiquem, porque é sempre a melhor forma de ver se a gente entendeu bem o conteúdo. Peço desculpas pela minha repetição, às vezes não, certamente, sempre eu repito muito as mesmas palavras, eu repito as mesmas ideias. Enfim, não é a mesma coisa que a gente está conversando, mas é uma forma bem próxima, né? Então eu espero que todos aproveitem bem e bons estudos por enquanto. Tenho certeza que em breve a gente se vê. Até mais!